essa semana aqui já vai emitir para aprovar, já vai demorar tudo a certeza total. E o cara que vai aprovar. Eu vou aprovar, depois já vou. Da manhã a gente chama Barões. A Manhadinha é a capitã da região nossa que é Piracicaba. Só quando ele fez o projeto, vai pegar para São Paulo. Aí cai na mão do capitão lá que tá enchendo os barcos, dos canos, do registro. Puta, né? Qual coisa que você fala? Fala. Ô Zé, tudo bem, né? Simão.
Esta presidência declara abertos os trabalhos da 5ª sessão ordinária dessa Casa de Leis. Cumprimento os presentes, os ouvintes da Rádio FM Santa Rita e os internautas que acompanham ao vivo a transmissão desta sessão. E sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e com discernimento e justiça possamos realizar nossa missão em prol de nossa população e nossa cidade. Solicito a apresentação do hino nacional brasileiro e do hino de Santa Rita do Passa Quatro. Solicito
ao senhor segundo secretário para que proceda a chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Domingos Antônio de Matos. José Mário Castaldi. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comim Loureiro. Presente. Luiz Roberto Daldegan Blólio. Presente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato. Presente. Sebastião César Mariano. Presente. Vera Regina Ramos do Amaral Pereira. Presente. Consulto os líderes de partidos se concordam com a aprovação e dispensa de leitura das atas das sessões anteriores. Dispensado. Dispensado. As atas das sessões anteriores consideram-se aprovadas. Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura dos óbitos ocorridos recentemente em nosso município, solicitando 1 minuto de silêncio. Marco Antônio Visotto, 19 de março. Ana Linda Fadel Pizeta, 23 de março. Domingos Garcia, 24 de março. Maria Rosa Sebastião, 27 de março. Aparecido Eugênio dos Reis, 28 de março. Guilherme de Grife Marcin Koviski, 28 de março. Sebastião Valentim Fusca, 30 de março. Herbert Ribeiro dos Santos, 1 de abril. José Fogari, 3 de abril. Aos falecidos, meio de silêncio, e aos familiares, nossos mais sinceros sentimentos. Solicito ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura do material do expediente da presente sessão. Projeto de Lei 26/2014. Dispõe sobre o programa IPTU Verde e da outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica autorizada a instituição, no âmbito do município de Santa Rita do Passa Quatro, o programa IPTU Verde, cujo objetivo é fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando em contrapartida isenção parcial do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Parágrafo único. A isenção prevista no caput será de, no máximo, 15%. Capítulo 2. Dos requisitos. Artigo 2º. Para que o contribuinte faça jus à isenção constante no artigo anterior, terá que comprovar perante o Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ou órgão equivalente, o cumprimento das seguintes medidas. Inciso 1º. Permeabilidade do solo igual ou superior a 20% da área do imóvel. Inciso 2º. Sistema de captação da água da chuva. Inciso 3º. Sistema de aquecimento solar. Parágrafo 1º. O contribuinte autorizará o ingresso da fiscalização sempre que notificado para os fins da presente lei. Parágrafo 2º. A isenção tributária contemplará apenas os imóveis edificados. Parágrafo 3º. As medidas dos incisos 1º, 2º e 3º correspondem, cada uma, à isenção de 5% do IPTU, respeitado o limite do parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Para efeitos desta lei, considera-se, inciso 1º, a permeabilidade do solo, a não vedação do terreno, de maneira a permitir a penetração das águas pluviais no solo. Inciso 2º. Sistema de captação da água da chuva, o sistema que capte água da chuva e armazene em reservatórios para utilização do próprio imóvel. Inciso 3º. Sistema de aquecimento solar ou utilização de sistema de captação de energia solar térmica
para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir parcialmente o consumo de energia elétrica na residência. Capítulo 3º, do procedimento para obtenção da isenção. Artigo 4º. A solicitação do benefício e a comprovação das medidas adotadas ou mantidas deverão ser feitas anualmente até a data limite a ser fixada em decreto regulamentar. Parágrafo 1º. A isenção incidirá sobre o IPTU do exercício seguinte. Parágrafo 2º. O procedimento e a documentação necessária à comprovação das medidas serão discriminadas em decreto regulamentar. Parágrafo 3º. O Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente emitirá parecer conclusivo sobre o cumprimento das medidas previstas no inciso 1º, 2º e 3º do artigo 2º. Parágrafo 4º. Em caso negativo, o contribuinte poderá interpor recurso no prazo e nos moldes previstos no decreto regulamentar. Parágrafo 5º. Não sendo interposto o recurso, o procedimento será arquivado. Parágrafo 6º. Em caso positivo, o parecer será encaminhado ao Departamento da Fazenda Pública, Finanças e Controle para que proceda nos termos do parágrafo 1º. Parágrafo 7º. Não sendo renovadas a solicitação e comprovação das medidas, a cobrança retornará ao patamar de 100% do IPTU, no exercício subsequente ao do gozo da isenção parcial. Capítulo 4º. Do selo Amigo do Meio Ambiente. Artigo 5º. Aquele que obtiver a isenção receberá o selo do Amigo do Meio Ambiente. Parágrafo 1º. O selo será regulamentado por decreto. Parágrafo 2º. A fixação do selo não obrigatória, sendo que sua regulamentação será feita através de decreto. Capítulo 6º. Quinto. É o quinto. Capítulo 5º, está o 6º. Capítulo 5º. Artigo 6º. A isenção prevista nessa lei não é cumulativa com os outros benefícios tributários que porventura incidam sobre o IPTU. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação. Artigo 8º. Revogam-se a disposição em contrário. Santa Rita Passa 4, 17 de março de 2014. Lucas Comim Loureiro, vereador. Justificativa. Ao projeto de lei 26 de 2014. A preservação da dignidade da pessoa humana está atrelada à conservação do meio ambiente, não apenas em regiões reconhecidamente de proteção ambiental, mas também no meio urbano. Por essa razão, o presente projeto de lei tem por escopo incentivar os munícipes santarritenses a darem sua parcela de contribuição na seara ambiental. Destarte, a isenção parcial tributária por meio do programa IPTU Verde é uma maneira de premiar os contribuintes que adotarem as medidas ecologicamente corretas, bem como impulsionar o ingresso de um número cada vez maior de munícipes no referido projeto de preservação do meio ambiente de qualidade, um direito de todas as coletividades, inclusive das gerações futuras, conforme elencado no artigo 225 da Constituição Federal. Quanto à constitucionalidade, o presente projeto de lei encontra-se material e formalmente de acordo com o ordenamento jurídico, haja vista que as matérias ambiental e tributária integram a competência legislativa municipal, assim como a iniciativa legislativa é concorrente, já que não integra o rol taxativo das hipóteses de iniciativa privada do chefe do Executivo. Assim sendo, esta é a pertinente justificativa quanto ao programa IPTU Verde, previsto no presente projeto de lei, o qual merece ser submetido ao devido processo legislativo nesta colenda Casa de Leis. Santa Rita Passa 4, 17 de março de 2014, vereador Lucas Comim Loureiro. Projeto de Lei 26/2014 será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para estudos e análise. Projeto de Lei 28/2014 dispõe sobre a denominação de conjunto habitacional. Artigo 1º. Fica denominado de Arnaldo dos Santos o conjunto habitacional Santa Rita do Passa Quatro, D, empreendimento que vem sendo construído mediante parceria entre o município e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogado disposições em contrário. Sala de Sessões, professor José Gonçalves, 20 de março de 2014, vereador Luiz Roberto Dodegan Brolio. Justificativa. Dar o nome de Arnaldo dos Santos é apenas transformar em direito o que já é de fato, pois Arnaldo dos Santos já tem seu nome gravado na história e na memória de nossa população. Era um homem de bem, um empresário decidido e vitorioso,
assim como fora na vida familiar. Chefe respeitado e exemplar na vida em sociedade, conhecido e admirado no exercício da política, cuja opinião era ouvida e seguida. Era honesto, correto, de comunicação fácil, o autêntico líder, de quem todos queriam se aproximar. Arnaldo dos Santos nasceu a 5 de dezembro de 1912, casou em 28 de maio de 1932 com dona Santina Foltran, de cujo enlace nasceram os filhos Terezinha, Maria de Lourdes, Osvaldo, Sérgio, Zélia, Mar Arnaldo e Aparecido Donizete. Foram muitas as atividades que exerceu, mas foi como representante dos adubos Copa que ele se destacou e na qual incluiu 3 filhos, Osvaldo, Sérgio e Mar Arnaldo, quando então seus negócios atingiram o auge de sua evolução. É vã a tentativa de falar sobre a vida e a obra de Arnaldo dos Santos. O melhor que se pode fazer para não cometer imperdoáveis omissões é colocar em anexo a essa justificativa um exemplar do jornal Santarritense, edição de 6 de março de 1999, onde sua história é contada em ricos detalhes pelo Dr. José Geraldo de Oliveira. É o que peço, venha para a mesa para efetuar esse procedimento. É um registro histórico à altura do nome do homenageado. Projeto de Lei 28/2014 será encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos e análise. Ofício 33 de 2014, assunto mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação dos nobres vereadores projeto de lei que autoriza o Executivo a conceder subvenção social à Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita do Passa Quatro, no valor anual de R$ 1.399.951,90, proveniente de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, referente ao serviço de CIA, Serviço de Informação Ambulatorial, SIH, Serviço de Informação Hospitalar, e IAC, Incentivo de Adesão à Contratualização, serviços médicos hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessitem, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde, SUS. O município assumiu a gestão de tais recursos em 1º de junho de 2013 e para que possamos efetuar o repasse dos recursos será necessária a autorização legislativa, uma vez que a prestação de contas deverá ser feita separadamente dos demais repasses feitos à Santa Casa, cumprindo as exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esperando a melhor acolhida ao ensejo, renovamos esse protesto de elevada estima e de distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 3114, autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita do Passa Quatro. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção à entidade filantrópica, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita do Passa Quatro, no valor anual de R$ 1.399.951,90, oriundos do Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, dividido em 12 parcelas mensais e consecutivas, destinadas a atender despesas com gastos de custeio durante o exercício vigente. Artigo 2º. A entidade filantrópica subvencionada fica obrigada a prestar contas à municipalidade, conforme o decreto 2.435, de 12 de março de 2014. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão a conta de dotações próprias consignadas ao orçamento vigente e suplementadas se necessárias. Artigo 4º. A presente subvenção está prevista no Plano Plurianual do Município, PPA, período de 2014 a 2017, instituído pela Lei Municipal número 3.125, de 21 de novembro de 2013, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, LDO, instituída pela Lei Municipal 3.114, de 22 de julho de 2013, e no Orçamento Anual instituído pela Lei Municipal número 3.127, de 6 de dezembro de 2013. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014. Artigo 6º. Revoga suas disposições em contrário. Prefeito Municipal da Estância Santa Rita do Passa Quatro, 4 de abril de 2014. Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 31/2014 será encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e Administração, e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos e análise.
Ofício 3414, assunto mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar para a devida apreciação dessa ilustre casa de leis, projeto de lei que autoriza o município a conceder subvenção à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, no valor de R$ 123.972,24, oriundos do Fundo Nacional da Saúde, Ministério da Saúde, dividido em 12 parcelas mensais e consecutivas, a serem utilizados nas despesas decorrentes do atendimento ambulatorial à clientela específica da entidade. Esta lei torna-se necessária, uma vez que a prestação de contas deverá ser feita separadamente dos demais repasses feitos à APAI, cumprindo exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Contando mais uma vez com o apoio de Vossas Excelências, na aprovação desse projeto de lei, ao ensejo relevamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Precisamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 3214, autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social à PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Santa Rita Passa Quatro. Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita Passa Quatro, 4 de abril de 2014, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 32/2014 será encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e Administração e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos e análise. Requerimento 00614. Requer a mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o plenário, votos de aplauso e congratulações ao Dr. Manuel Soares de Lima, pela doação dos ventiladores para as salas onde acontecem aulas e ensaios da banda e do coral Zequinha de Abreu. Com os aplausos e congratulações, vão também nossas manifestações de admiração e respeito. Sala de sessões, professor Zé Gonçalves, 7 de abril de 2014, vereador Luiz Alberto Odegan Brolio. Requerimento 06/2014 entra em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, plateia presente, os ouvintes da rádio e internet, boa noite. Eu fiz esse requerimento aí em agradecimento ao doutor Manuel, não sei se o doutor Castal, a doutora Vera o conhece, é um médico oftalmologista aqui da cidade do Porto Ferreira, que vem fazer aulas aqui na banda Zequinha de Abreu. E eu havia feito uma indicação pedindo ventiladores para as duas salas. Uma é usada para o ensaio da banda e do coral e a outra é usada para aulas de teoria. E sem ventilador, esse calor insuportável que nós passamos esses tempos agora, ele sensível por acompanhar os ensaios da banda, viu que a coisa estava difícil, né? Então ele doou 2 ventiladores que já estão instalados já nas salas onde acontece o ensaio da banda. Então esse requerimento é para agradecê-lo pela essa doação, só lembrando que ainda faltam os 2 ventiladores da outra sala, né, que já estão prometidos também pelo Poder Executivo. Muito obrigado. Requerimento número 6/2014 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem que se manifestem. Requerimento 6/2014, aprovado por unanimidade. Requerimento 007/2014. Requer a mesa, após as formalidades regimentais, informação do Poder Executivo sobre real situação do sistema de monitoramento na nossa cidade. Haja vista que há quase 2 anos já iniciou a instalação dos equipamentos e o trabalho ainda não está sendo executado. Justificativa. Sabemos do custo alto dos equipamentos instalados e sabemos também da utilidade e da segurança quando essas câmeras começarem a funcionar. Pelo tempo em que já estão instaladas, tememos os danos que os equipamentos podem sofrer, sem ter sido utilizado. O sistema de câmeras de monitoramento é desejado por todos que querem diminuir a criminalidade, a violência e o medo em seus bairros. Com elas, é possível inibir os assaltos e crimes e tornar-se parte essencial de projetos de revitalização dos centros urbanos. Para esclarecimento da nossa população, solicitamos essas informações. Sala de sessões, 7 de abril de 2014, vereador Lucas Comim Loureiro. Requerimento 07/2014 entra em votação. Entra em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, aqueles que nos ouvem pelos meios de comunicação, pedir informação da prefeitura
com relação a essas câmeras, né, que a gente já viu ela instalada aí já há quase 2 anos. E, enfim, quando que ela vai começar, por que não começou, qual é o plano, o planejamento aí dessas ações para estar funcionando. Agora, recentemente, aí, essa noite mesmo, 3 prédios públicos assaltados, né, o almoxerifado, a creche e também o PSF do Boa Vista. Então, os próprios prédios públicos aí sofrendo os assaltos, enfim, essas câmeras ajudariam bem aí a coibir esse tipo de ação. Então, a gente espera aí uma resposta informando, mesmo porque a gente é indagado pela população na rua, né? Quando vai começar, o que está acontecendo, né? O vereador acabou de me falar que já fez essas perguntas do ano passado, mas esperamos aí que venham as respostas, e não só as respostas, mas que venha também a implementação aí desse programa aí, que seja colocado em prática esse monitoramento. Requerimento 007/2014 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem que se manifestem. Requerimento 007/2014 aprovado por unanimidade. Ofício 32/2014, assunto envia documento. Senhor presidente, através do presente, atendendo a legislação em vigor, estamos encaminhando cópia do convênio de cooperação celebrado entre este município e o Tribunal de Justiça de São Paulo, representado pela diretora do Fórum da Comarca, objetivando a manutenção do prédio do Fórum local. Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Convênio de cooperação. Convênio de cooperação que entre si celebra o município de Santa Rita do Passa Quatro e o Tribunal de Justiça de São Paulo, representado pela diretora do Fórum da Comarca, objetivando a manutenção do prédio do Fórum local. Identificação dos partícipes. Conveniente. Município de Santa Rita do Passa Quatro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua Vitor Meirelles, 89, Centro. Incluso no CNPJ/MF sob número 45-749-819-0001-94. Neste ato, representado pelo senhor Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal, portador do documento de identidade RG 25.671.592-0, SSP/SP, inscrito no CPF sob número 263-567-64880. Conveniado, Tribunal de Justiça de São Paulo, neste ato representado pela diretora do Fórum Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, doutora Amélia Aparecida Toledo Azevedo, meritíssima juiz de direito, portadora do documento de identidade RG. Os participantes, considerando o disposto no artigo 62 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e no artigo 30 da Lei Municipal número 3.114/2013, celebram o presente convênio de cooperação que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e pelas disposições pertinentes da Lei número 8.666/93. Cláusula primeira do objeto. O convênio tem por objeto a manutenção do prédio do Fórum da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, situado na rua Vitor Aníbal Rosim, número 251, Jardim América, consistente em reparos nas instalações elétricas e hidráulicas, pintura, conservação do pavimento externo e outros serviços de conservação predial de pequena monta. Cláusula segunda. Das obrigações dos partícipes. Para os fins previstos na cláusula anterior, obriga-se o conveniente a linha A, acompanhar, orientar, supervisionar, avaliar e fiscalizar a execução do objeto do presente convênio. A linha B, executar as atividades necessárias à conservação do imóvel referido na cláusula primeira, a fim de que esse tenha condições permanentes de executar as suas funções institucionais, observadas as efetivas disponibilidades dos recursos humanos, orçamentários, financeiros e materiais da administração municipal. Para os mesmos fins, cabe ao conveniado o exercício de sua função constitucional, que visa a garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Cláusula terceira do contrato e da fiscalização. O controle e a fiscalização do presente convênio serão atribuições do servidor designado pela administração e do representante que vier a ser designado pelo conveniado. Cláusula quarta dos recursos orçamentários. Os recursos para atender as despesas decorrentes da execução deste convênio, a serem realizados pelo conveniente, ocorrerão por conta de dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual do município de Santa Rita do Passa Quatro. Cláusula quinta da vigência. O presente convênio vigorará
pelo prazo de 12 meses, a contar da data da sua assinatura pelos partícipes. Parágrafo único. O prazo do presente convênio poderá ser prorrogado por conveniência técnica ou administrativa mediante a celebração de termo aditivo. Cláusula 6ª da denúncia. Qualquer dos partícipes poderá denunciar o presente convênio antes do término do seu prazo de vigência, dando ciência à outra parte com antecedência mínima de 30 dias. Cláusula 7ª da rescisão. O presente convênio será rescindido automaticamente por inadimplência de quaisquer de suas cláusulas e condições, independente de aviso ou de interpelação judicial ou extrajudicial. Cláusula 8ª da publicação. O presente convênio será publicado por extrato e na forma de lei no órgão oficial do município. Cláusula 9ª do Fórum. As partes elegem o Fórum da Comarca de Santa Rita Passa Quatro, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente convênio que não puderem ser resolvidas pelas partes. E por estarem de acordo, assinam esse instrumento em 3 vias de igual teor, para um só efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas. Santa Rita Passa Quatro, 10 de março de 2014, Leandro Luciano dos Santos, prefeito municipal, doutora Nélia Aparecida Toledo Azevedo, juíza de direito e diretora do Fórum, testemunha Luiz Carlos Quaio, doutora Maria Georgina Fernandes Rigg. Ofício 36, 2014, assunto envia resposta. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo em atenção ao requerimento 4 de 2014, encaminho a Vossa Excelência a informação prestada pelo setor de licitação. Ao ensejo, renovamos por tese de elevada estima de cinta consideração. Atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, ao excelentíssimo Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente da Câmara. Ofício 37, 2014, assunto envia resposta. Senhor presidente, é honrado em cumprimentá-lo em relação ao requerimento número 5 de 2014, encaminhamos a Vossa Excelência as informações prestadas pelo setor de licitação e pela assistência social. Ao ensejo, renovamos por tese de elevada estima de cinta consideração. Atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente da Câmara. Ofício 38, 2014, assunto envia resposta à senhora vereadora Norma Gemos Vilela. Honrado em cumprimentá-los e em atenção ao requerimento número 3 de 2014, encaminhamos a Vossa Excelência a informação prestada pelo Departamento de Obras e Infraestrutura. Ao ensejo, renovando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos. As respostas aos requerimentos encontram à disposição dos senhores vereadores na Secretaria desta Casa. Indicação 49 de 2014. Indica ao senhor prefeito municipal suas providências no sentido de promover o pagamento de subsídio para o valor da tarifa de transporte público municipal. Justificativa. Nossa lei orgânica municipal, em consonância com a Constituição Federal, prevê que é dever do município e direito do cidadão o transporte coletivo de qualidade e com tarifa condizente com o poder aquisitivo da população. Assim, para que nossa população tenha um transporte público de qualidade e com tarifa que condiz com a realidade econômica de nossa cidade, faz necessário os esforços da Prefeitura Municipal subsidiar parte do valor da tarifa, o que é justo, legal e necessário. Sala de Sessões, 25 de março de 2014, vereador Lucas Comim Loureiro. Indicação 50 de 2014. Indica ao senhor prefeito municipal suas dignas providências no sentido de que seja estudada a possibilidade de recapear o asfalto da rua Madre Carmelita, principalmente em frente à cozinha piloto. Justificativa. A presente indicação se justifica através do pedido de uma jovem munícipe. Sala de Sessões, 3 de abril de 2014, vereador Luiz Roberto Adegan Brolio. Indicação 51 de 2014. Indico ao senhor prefeito municipal suas dignas providências no sentido de que seja estudada a possibilidade de instalar um bebedouro nas dependências do Jardim do Lago. Justificativa. A presente indicação se justifica através do pedido de um munícipe. Sala de Sessões, 3 de abril de 2014, vereador Luiz Roberto Adegan Brolio. Indicação 52 de 2014. Indico ao senhor prefeito municipal suas dignas providências no sentido de que seja estudada a possibilidade de reformar a escola Francisco Ribeiro. Justificativa. Em maio, a atual EMF Francisco Ribeiro, Santa Rita Passa Quatro, completa um século de fundação. A escola figura em uma relação das instituições estaduais paulistas mais antigas, de acordo com o Centro de Referência em Educação Mário Covas, do Governo do Estado de São Paulo. Segundo noticiado
da imprensa local da época, as obras da escola começaram em 1911. Entre o vasto material histórico que a escola preserva até hoje, há cópias de jornais antigos e dados de uma pesquisa feita pelo falecido professor Carlos Alberto Delbel, sobre o então grupo escolar. O professor Delbel, quando ainda era responsável pelo Museu Histórico e Pedagógico da Joaquim de Abreu, levantou dados no jornal Livro do Povo, que circulavam na cidade no início do século passado. Os jornais pesquisados pertenciam ao acervo da senhora Omira Cunha. De acordo com os dados levantados, o grupo escolar foi criado por decreto estadual em 26 de janeiro de 1914. A inauguração, entretanto, aconteceu apenas após a finalização das obras, em 18 de maio daquele ano. Com 430 alunos, 203 meninos e 207 meninas, as aulas começaram sob o comando do diretor Benedito Ferreira de Albuquerque, que veio da cidade de Itapira. Na época, retrata o jornal que a escola possuía até uma pequena ambulância, com medicamentos considerados indispensáveis na época. Segundo outro jornal, a Folha de Santa Rita, o nome Francisco Ribeiro só foi dado à escola em 1938, em homenagem a um dos fundadores da cidade, após o movimento iniciado em 1933. Com 100 anos, a hoje MF Francisco Ribeiro está entre as escolas mais antigas da região, junto com a MF Coronel Tobias Escalvado, construída em 1903, e a Dr. Carlos Guimarães, de Santa Cruz das Palmeiras, 1911, e a Simão da Silva, de São Simão, 1905, e a Escola Estadual Pedro Guedes, na vizinha Tambaú, 1914. Sala de Sessões, 3 de abril de 2014, vereador Luiz Alberto da Gambrolio. Indicação 53 de 2014. Eu digo ao senhor prefeito municipal suas dignas providências no sentido que seja estudada a possibilidade de aumentar o salário dos músicos da banda Zequinha de Abreu para R$200. Justificativa. A presente indicação se justifica porque faz mais de 8 anos que os músicos estão sem aumento. Sala de Sessões, 3 de abril de 2014, vereador Luiz Alberto da Gambrolio. Indicação 54 de 2014. Indica ao senhor prefeito municipal suas dignas providências no sentido que seja estudado a possibilidade de instalar semáforos nos cruzamentos de pontos críticos de trânsito de carros. Justificativa. A presente indicação se justifica através do pedido de um jovem munícipe. Sala de Sessões, 3 de abril de 2014, vereador Luiz Alberto da Gambrolio. Indicação 55 de 2014. Indica ao senhor prefeito municipal suas dignas providências no sentido de que seja estudada a possibilidade de instalar mais ventiladores no velório municipal, inclusive no hall de entrada. Justificativa. A presente indicação se justifica através do pedido de uma munícipe. Sala de Sessões, 3 de abril de 2014, vereador Luiz Alberto da Gambrolio. Indicação 56 de 2014. Indica ao chefe executivo municipal a possibilidade do asfaltamento da rua João Sagiorato, trecho em frente à creche do Caique. Justificativa. Sendo que o pequeno trecho da rua João Sagiorato, em frente ao creche do Caique, não possui asfalto, e a poeira advinda da rua conduzida pelo vento é prejudicial para a saúde das crianças que frequentam a referida creche, seria importante que o poder público providenciasse seu asfaltamento. Sala de Sessões, 7 de abril de 2014, vereadora Norma Jamos Vilela. Indicação 57 de 2014. Indica ao senhor prefeito municipal a realização de limpeza e manutenção no entorno do Campo do Galo, na Vila Kennedy, como a instalação de placas alertando a proibição quanto ao depósito de lixo no local. Justificativa. O excesso de lixo e mato do entorno do Campo do Galo tem causado insegurança para os munícipes. Assim, solicito uma atenção especial da Prefeitura Municipal nesse local para evitar problemas maiores que sejam colocadas placas nos muros de campo alertando a proibição de jogar lixo. Sala de Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Lucas Comim Loureiro. Indicação 5814. Indica ao senhor prefeito municipal que seja realizada a manutenção e recuperação do passeio público do interior da Praça do Jardim 22 de Maio, pois o mesmo se encontra com problemas. Justificativa. A Praça do Jardim 22 de Maio é um local importante para os moradores do bairro e região. Sua preservação ajudará a receber as crianças, os jovens, adultos e idosos que diariamente circulam no local, além de outras pessoas. Diversas pessoas ocupam a praça e o passeio público para realizar caminhadas, exercícios físicos e outras atividades e, portanto, o local merece atenção especial. Sala de Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Lucas Comim Loureiro. Indicação 59 de 2014. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal suas dignas providências para que seja realizado um amplo levantamento coordenado pelos departamentos de engenharia e departamento de serviços municipais para execução de projetos e posterior execução dos serviços que compreendam a ampla melhoria da acessibilidade em todos os níveis de acesso do nosso município. Justificativa.
Ratificamos que as calçadas, ruas e rampas que tenham o difícil acesso atualmente sejam urgentemente corrigidas, reformadas ou construídas para que a acessibilidade se dê em todos os níveis. Que inicialmente seja dada prioridade à região central do município e posteriormente em toda a nossa cidade, para que os deficientes tenham acesso ao comércio em geral, adequando-se à lei de acessibilidade. Sala de sessões, professor Zé Gonço, 7 de abril de 2014. Vereadores, doutor Domingos Antônio de Matos, presidente. Vereador Paulo César Miciato. Vereador Lucas Comino Loureiro, vereador. Vereador Lucas Comino Loureiro. Norma Gemos Vilela. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. José Mário Castaldi. Sebastião César Barioni. Vera Regina Ramos Amaral Pereira. E Luiz Roberto Dagan Brolli. As indicações números 49 a 59 de 2014 serão encaminhadas ao Executivo para as providências cabíveis. Senhor presidente, conforme estabelece a lei número 1938, de 30 de outubro de 91, estamos enviando a esta Igreja Casa de Leis a documentação referente a licitações realizadas por essa municipalidade. Nessa oportunidade, renovamos a Vossa Excelência os protestos de nossa elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Oswaldo César Caltran, subdiretor do departamento. Informamos a liberação de recursos para o município que encontra à disposição dos seus vereadores na Secretaria dessa Casa. Seguir, ofereço a palavra ao primeiro inscrito no livro de oradores, a vereadora Norma Jamos Vilela. Alô. Senhor presidente, caros colegas, ouvintes da Rádio FM Santa Rita, aos internautas, a todos aqui presentes, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente, Dr. Domingos Antônio de Matos, por ter atendido a minha solicitação a respeito de uma reunião com o comandante Sendim sobre a base móvel, né, do Corpo de Bombeiros, e ele se fez presente sexta-feira, né? Nós estivemos aqui na Câmara com ele e foi muito boa essa reunião. É um investimento, assim, grande, mas, né, a gente espera que dê certo, porque é muito importante nós termos os bombeiros aqui em Santa Rita. Muito importante, porque não é só, veja bem, menos de 20 mil habitantes não se pode ter. Nós temos 27 mil. E o bombeiro não é só para apagar o fogo, como a gente imagina. A gente vê, ele mesmo explicou, assim, os vários incidentes que existem, que o Corpo de Bombeiros se faz presente. E aqui em Santa Rita, quantas e quantas vezes foi preciso chamar o Corpo de Bombeiros do Porto Ferreira para pegar pessoas nas Três Quedas, no São Valentim, em acidentes. Então, não é só pegar fogo, tá? Que as pessoas têm que ter essa consciência. É uma coisa demorada, ele disse bem isso, mas a gente tem que lutar. Né? Quem sabe que a gente consegue. Se Descalvado conseguiu, Tambaú também está correndo atrás, porque não, né? Também não, nós não conseguimos. Eu só vou, em relação ao requerimento, Lucas, sobre as câmeras, eu fiz o requerimento no dia 2 de junho de 2013. É só para ler a resposta, porque depois vai ter que vir uma nova resposta para você. Em resposta ao solicitado, através do requerimento número 21/2013, da vereadora Norma Jamos Vilela, o Departamento de Obras e Infraestrutura informa que as câmaras de segurança instaladas em pontos estratégicos de nosso município não entraram em operação devido à necessidade de conclusão dos serviços.
esses serviços não foram ainda executados, porque estamos aguardando o repasse da verba DAD. Essa foi a resposta. Santa Rita Passa Quatro, 13 de junho, Carlos Eduardo Clemente Leal, diretor do Departamento de Obras e Infraestrutura. Tá? Então, está aqui essa resposta, e agora vamos esperar, né, uma nova resposta que esteja mais próximo. Mais próximo, porque mês 6, é isso? Junho, isso. Mês 6. Ano passado. Então já se for quase um ano. Quase um ano. Né? Então não é possível que nenhum avanço foi dado aí. Sim. Nesse quase um ano. A gente espera uma nova resposta. Uma melhor. Mais resposta. Conclusiva. Quanto assim à indicação que todos nós fizemos, quanto à acessibilidade, realmente que o nosso prefeito realmente possa executar. Porque, veja bem, se todos os comerciantes, né, têm que fazer, têm que cumprir a lei, é lógico, as escolas, enfim, então o executivo também é preciso que ele também faça a parte que lhe cabe, de fazer isso que todos nós indicamos, todos nós juntos, né, a respeito da acessibilidade, para que realmente as pessoas possam poder, assim, ter a liberdade de caminhar também como todos nós. Tá? Existe uma lei, tem que ser cumprida. Então, que se cumpra. E em relação ao asfalto, eu vou falar de novo. Desde 2012, 2011 e 2012, eu venho pedindo para que se faça o asfalto na Vila Kennedy. De novo. Eu gostaria muito, porque isso não é promessa. Eu nunca fiz promessa para ninguém. Eu sempre prometi de trabalhar, que é isso que eu estou tentando fazer realmente. Não é promessa. Mas quando a gente tenta, a gente tem que se comprometer com aquilo que a gente está tentando que aconteça. E não importa que seja para 1, 2, 3, 4 pessoas. Porque às vezes tem pessoas que falam, para que fazer aquilo? Aquilo lá não te traz voto. Não é isso, a gente não tem que pensar assim. Nós temos que pensar que vai melhorar para as pessoas. Que vai ter uma melhoria para alguém. Não importa se são 10, se é 1, se são 1000. Mas que seja feito a melhoria. A gente vem, assim, lutando com isso. Eu fui para Pirassununga, eu fiquei o dia inteiro em Pirassununga com meu marido, para conversar com o doador do terreno, lá que era um terreno, doou. Quantos anos já se passaram? Será possível que não há meio de se fazer um asfalto lá? E a gente vem lutando com isso. Então, eu gostaria muito de pedir ao senhor prefeito, ao executivo, que, por favor, pense, então, numa verba, já que está assinando um convênio, aí uma verba alta, se dá para incluir essa rua, lá na Vila Kennedy. A gente pede isso, vou pedir de novo, né? A gente espera que seja feito. Por hoje é só. Obrigada. Não havendo mais material para o expediente, eu consulto os senhores vereadores da necessidade de suspendendo a sessão pelo prazo regimental de 10 minutos. Então, reaberta a sessão, e não havendo material para a ordem do dia, eu convoco os senhores vereadores para a 9ª sessão extraordinária, a ser realizada a seguir,
para discussão e votação única dos projetos de lei números 31 e 32, 2014. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Não. Vou botar isso por aqui. Ó. Esta presidência declara abertos os trabalhos da 9ª sessão extraordinária dessa Casa de Leis. Cumprimento os presentes, os ouvintes da Rádio FM Santa Rita e os internautas que nos permitem entrar em seus lares. E sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. E com discernimento e justiça, possamos realizar nossa missão em prol de nossa população e nossa cidade. Solicito ao senhor segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Domingos Antônio Matos. José Mara Castaldi. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comim Loureiro. Presente. Luiz Roberto de Gamblólio. Presente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato. Presente. Sebastião César Barino. Presente. Vera Regina Ramos do Amaral Pereira. Presente. Solicito ao senhor primeiro secretário para que proceda a leitura do material referente à ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei 31/2014, que autoriza ao Executivo Municipal a conceder subvenção social à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita do Passa Quatro. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 31/2014. O presente Projeto de Lei atende ao artigo 6º, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal e, de acordo com o artigo 184 da Lei Orgânica Municipal, o município contribuirá através de subvenções com programas desenvolvidos pelas entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Pelo exposto, tendo o chefe do Poder Executivo atendido às normas acima mencionadas, essa comissão dá parecer favorável ao presente Projeto de Lei. Sala de Sessões, 7 de abril de 2014, Paulo César Miciato, relator, Sebastião César Barioni, membro, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, presidente. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública ao Projeto de Lei 31/2014. Pelo exposto, tendo o chefe do Poder Executivo atendido às normas acima mencionadas, essa comissão dá parecer favorável ao presente Projeto de Lei. Sala de Sessões, 7 de abril de 2014, Sebastião César Barioni, relator, Norma Jamos Vilela, membro, Lucas Comim Loureiro, presidente. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, ao Projeto de Lei 31/2014. Constando que a presente proposição atende os quesitos da política social, assim essa comissão dá parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 31/2014. Sala de Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Luiz Roberto de Gambrolio, presidente, vereadora Norma Jamos Vilela, relatora, vereador Paulo César Miciato, membro. Projeto de Lei 31/2014 entra em discussão. Acho que só para a gente esclarecer, né, esse valor da subvenção, para ficar claro, não é aquele valor dos convênios que nós já havíamos conversado. É um valor extra que antigamente o governo federal passava diretamente para a Santa Casa quando era gestão básica de saúde. Agora a gestão plena, o dinheiro passa pela prefeitura, só para deixar claro quem está ouvindo. Então o valor que a prefeitura passa não é esse de 1.339.000, é aquele outro valor que a gente acertou de quase 4 milhões. Né? Esse aqui é um outro valor extra que vinha direto pelo Ministério e agora tem que passar pelas contas da prefeitura, então tem que ir via subvenção.
Projeto de Lei 31/2014 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem que se manifestem. Projeto de Lei 31/2014, aprovado por unanimidade em votação única. Projeto de Lei 32/2014, autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Rita do Passa Quatro. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de lei atende ao artigo 6º, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. De acordo com o artigo 134 da Lei Orgânica Municipal, o município contribuirá através de subvenções com programas desenvolvidos pelas entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Pelo exposto, tendo o chefe do Poder Executivo atendido às normas assim mencionadas, essa comissão dá parecer favorável ao projeto de lei. Sala de sessões, 7 de abril de 2014, Paulo César Miciato, relator, Sebastião César Baioni, membro, Leopoldo Augusto Campos de Oliveira, presidente. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública ao projeto de lei 32/2014. Tendo o chefe do Poder Executivo atendido às normas assim mencionadas, essa comissão dá parecer favorável ao projeto de lei. Sala de sessões, 7 de abril de 2014, Sebastião César Baioni, relator, Norma Ramos Vilela, membro, Lucas Comim Loureiro, presidente. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer ao projeto de lei 32/2014. Constatando que a presente proposição atende os quesitos de política social, assim essa comissão dá parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 32/2014. Sala de sessões, 7 de abril de 2014, vereador Luiz Alberto Odegan Brolio, presidente, vereadora Norma João Vilela, relatora, vereador Paulo César Miciato, membro. Projeto de Lei 32/2014 entra em discussão. Projeto de Lei 32/2014 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem que se manifestem. Projeto de Lei 32/2014, aprovado por unanimidade em votação única. Nada mais havendo a tratar, eu convoco os senhores vereadores para a 6ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 22 de abril de 2014, às 20 horas, para discussão e votação única do projeto de lei 26/2014, de autoria do vereador Lucas Comim Loureiro, que dispõe sobre o programa IPTU Verde e dá outras providências, e do projeto de lei 28/2014, de autoria do vereador Luiz Roberto Aldegan Brolio, que dispõe sobre a denominação de conjunto habitacional, ficando denominado de Arnaldo dos Santos, o conjunto habitacional Santa Rita do Passa Quatro D. Nada mais havendo, agradecendo a presença dos senhores e senhoras, dos ouvintes da Rádio FM Santa Rita e dos internautas, eu declaro encerrada a presente sessão. Atendendo o pedido da vereadora Norma, só para esclarecer, dia 21, em virtude do feriado, estaremos então realizando a nossa sessão no dia 22, na terça-feira, às 20 horas. Uma boa noite a todos e declaro encerrada a presente sessão.